Coração de Lutador é um filme sobre mudança, um filme sobre transformação. Não só a transformação do nosso protagonista do filme, Bob Kerr, que é um cara que existiu realmente. Não só isso, mas também uma história de transformação do nosso ator principal, Dwayne The Rock Johnson, que é um cara que sempre foi muito conhecido pelos seus blockbusters, pelos seus grandes filmes de ação, com uma bilheteria enorme, que não necessitava tanto de uma atuação tão boa por parte dele, com roteiros bem fracos normalmente, e ele vem aí para provar o contrário, gente. Ele vem para provar que ele pode sim fazer parte de um filme de arte, fazer parte do hall da fama do Oscar. Então, será que isso tudo aconteceu de verdade? Será que o hype todo é válido, gente? E hoje você vai descobrir isso aqui comigo. Pessoal, então, vamos falar a real. Quando você achava que você ia ver o Dwayne Johnson num filme mais artístico desse jeito, um filme independente, e depois de sair de várias sequências de filme como Adão Negro, Jungle Cruise, que são filmes bem fraquinhos, que nunca dependeram de uma grande atuação dele, você esperava realmente que isso acontecesse? Vamos ser sinceros aqui, eu não esperava. E assim, cara, palmas pro Dwayne Johnson por ter se desafiado. Ainda mais num filme como esse, que é um filme muito complicado de se fazer. Então, antes de entrar no mérito se ele foi bem ou não, parabéns pela coragem dele de se reinventar, de tentar um novo, de se enfrentar mesmo, enfrentar a sua personalidade de lá pra cima, sabe? Mostrar que ele sabe atuar. E ele mostra, gente. Ele faz uma baita atuação no filme, não tem o que falar. Ele vai muito bem. Tanto nas cenas de ação, de luta mesmo, né, quanto nas cenas mais emocionais, que é um filme bem pesado em algumas cenas. O filme vai contar a história de Bob Kerr, um dos maiores nomes da história do MMA, foi um dos caras, os grandes pioneiros do MMA, principalmente ali no Japão e depois mudando ali para os Estados Unidos, e vai contar um período da história de 97 aos anos 2000, e dentro dessa história, além de obviamente um pouquinho dessa parte da sua carreira, vai explorar os seus defeitos, com vícios, com um pouco de ser uma bomba relógio, de ser um cara que é muito calmo, muito bom, com um coração enorme muitas vezes, mas de vez em quando dá uns snaps dele que ele estressa muito, né? Mas é um filme muito interessante o jeito que ele explora esse personagem do Dwayne Johnson, com certeza. E é um personagem genuinamente muito legal e muito diferente de outros personagens que o Dwayne Johnson faz, né? Normalmente ele faz aquele cara que é o herói, fortão, que sempre é muito confiante e tal. Nesse ele também faz o herói da história, teoricamente, ele faz o fortão, mas é um cara sensível, é um cara que se importa com o que as pessoas falam pra ele, o jeito que as pessoas conversam com ele e falam sobre as questões pessoais dele, o quanto o privado dele é importante, é um cara muito mais carente, entre aspas, nesse sentido. Era um personagem que eu nunca tinha visto o Dwayne Johnson fazer, e é muito interessante ver a bondade desse personagem, o jeito que o Dwayne Johnson consegue expressar isso muito bem. E dá pra ver que ele é muito apaixonado pela história durante o filme, dá pra ver que ele se importa muito com a pessoa que ele está interpretando. Muito por ele já ter vindo desse mundo da luta livre também, né, o Dwayne Johnson, eu acredito que ele tenha essa admiração muito grande pelo Kerr. E você vê isso em tela o tempo inteiro, uma admiração pelos personagens de estudo, né? E toda vez que ele estuda o personagem do Dwayne Johnson dentro do filme, ele vai a fundo dele, é a hora que o filme brilha mais. Na hora que ele tá ali tendo as discussões com a Emily Blunt também, que tá no filme, que faz o papel da namorada do Kerr, é muito bem feito, as discussões, as conversas entre eles, mas eu queria ter visto mais disso, isso eu vou falar um pouquinho mais lá pra frente. O filme é sobre mudanças, o filme é sobre uma mudança do personagem principal, sobre superar os seus vícios, superar os seus medos, superar o medo de perder e não ser mais viciado tanto em ganhar apenas, entender que ele também pode perder. E é um filme sobre a mudança de Dwayne Johnson também, gente, a mudança na sua carreira, ele se provar pro mundo e provar que ele pode sim estar em filmes estilo Oscar, estilo de arte. É um filme que é muito bem fotografado, quem dirige aí, quem assina a direção, a edição e o roteiro do filme é o Benny Safdie, que é um cara que veio dos Safdie Brothers, né, que dirigiram vários filmes como, por exemplo, Joias Brutas, que também veio lidar com o tema do vício. Então, claramente é um tema que os diretores gostam de explorar. E o Benny Safdie, dessa vez, vem dirigir o filme sozinho, é uma história que ele já era muito interessado em explorar, e ele também produz o filme, né? Então, dá pra ver que tem muito carinho envolvido pela história, pelo material do filme, eles estudam minuciosamente o personagem do Kerr. Mas, gente, quando o filme sai do personagem do Kerr, sai do personagem do Dwayne Johnson, é a hora que derrapa pra mim. A hora que ele sai da coisa que é super legal, do estudo de personagem, e vai pro lado mais convencional do mundo da luta, é a hora que me perde um pouco. Apesar do filme ser bem fotografado, as lutas serem legais, ser filmado num modo bem documental, interessante, bem anos 2000, com uma produção muito bem feita, edição bem feita, música legal,
o filme ele derrapa muito nas cenas de luta, não pela qualidade das cenas de luta, mas sim pelos temas explorados. Porque o filme tá tão interessante quando você tá lá com o personagem do Dwayne Johnson, que quando ele escapa pro outro lado, você quer que volte. Pelo menos eu senti dessa forma. E nesses, sei lá, 40 minutos que ele perde, entre aspas, ali, mostrando esse mundo da luta, e ele perde esses 40 minutos de não falar mais sobre a relação da Emily Blunt com o Dwayne Johnson, isso me atrapalhou muito ao chegar no final do filme em que a relação deles culmina em certo momento, em que você não sente tanto por ela, principalmente. Você queria ter explorado mais o personagem dela para sentir mais a dor que ela tá sentindo por lá, e a dor dele também. Que você sente que ele podia ter tido mais, sabe? Podia ter explorado mais do que o mundo da luta. E no final do filme ele quer que você sinta várias coisas. Ele quer que você sinta a luta, ele quer que você sinta sobre ela, sobre a relação dos dois, sobre o vício que o Kurt tá passando, mas nada realmente sincou comigo, em nenhum momento me aprofundou dessa forma. Eu não sei se alguns minutos a mais ou ter cortado algumas cenas de luta teria ajudado pra mim, mas eu acho que ele poderia ter aprofundado um pouco mais. Mas gente, se você gosta do The Rock, sempre achei ele um cara carismático, que eu sempre achei, sempre gostei muito da personalidade dele, o jeito que ele dá entrevista, sempre pareceu ser um cara muito legal, dá pra ver que é um cara que tentou de tudo. Ele tava ao redor, gente, de vários atores incríveis nos últimos anos, nesses vários filmes ruinzinhos que ele fez, né? Então acho que ele observou, entendeu desses diretores e atores, o que você precisa ser para ser um bom ator. E ele entrega, gente, ele entrega. Se você tá extremamente curioso para ver, vai ver. Se você gosta de filme de luta, vai ver também, acho que é legal. Não espere nada, algo além do convencional, porque ele foge muito para esse convencional, mas é extremamente interessante ver o Dwayne Johnson tentando algo novo.